Conseguiu entrar, Arnaldo? Tá ouvindo agora? Estou. Tranquilo, Evandro? Tranquilo? Como é que tá? Tranquilo. Graças a Tudo Deus, tudo bem? bem, viu? Tudo bem, graças a Tudo Deus. bem. Você tá em que lugar de São Paulo? Eu estou em Santo André. Santo André? Você Isso, nasceu, você nasceu aí, não foi, Arnaldo? sim, eu sou de Santo André, nasci aqui, Fez Grande carreira por São aí? Paulo, né? Sim, Fez sem carreira? dúvida. Comecei aqui mesmo nas escolinhas do Santo André, onde iniciei minha vida dentro do futebol. Ok, Arnaldo. Arnaldo, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo, tá bom? O pessoal tá entrando aí aos poucos. Vamos começar a nossa conversa, Arnaldo. Primeiro dizer para você, né, que é uma satisfação conversar com você. Você é um dos maiores jogadores da história do Ferroviário. Eu não sei se você tem a noção exata disso, né, de quão importante você foi em todas as suas passagens no Ferroviário, mas principalmente pelo que você fez em 85, pelo que você fez no Campeonato Cearense de 88, que o Ferroviário conquistou um título brilhante, com um timaço, né? E, assim, os anos passam, né? E principalmente as novas gerações não têm muito, às vezes, conhecimento, não têm a oportunidade de ter conhecimento de quem foram os nossos grandes craques, né? E eu estou fazendo esse testemunho porque eu te vi jogar e todo mundo que te viu jogar sabe muito bem que você era um cara diferenciado, era um cara que crescia nos jogos decisivos. E assim, Arnaldo, eu queria que você fizesse rapidamente um breve resumo da tua carreira no futebol, os clubes que tu passou, por onde tu jogou, né? E depois a gente conversa mais sobre Ferroviário. Não, legal, legal. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, né? E é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você e com os torcedores de Ferroviário. Um local onde por 3 vezes eu passei, fui muito feliz, viu? Eu sou de Santo André, né? Iniciei minha carreira aqui dentro das escolinhas do Santo André, né? Foi onde eu fiquei durante 10 anos, né? Tanto na base como no profissional. E depois algumas vezes fui sair, joguei no Fortaleza aí, joguei no Ferroviário, joguei aqui no Nacional da Capital, joguei no Esporte Clube de São Bernardo, né? Mas a minha trajetória assim maior foi no Esporte Clube de Santo André, onde eu fiquei durante 10 anos. Certo. Inclusive, pouca gente sabe disso aqui no Ceará, pouca gente sabe disso, mas você é um dos maiores ídolos da história do Santo André, né? Você é tratado até hoje dessa forma, né? Sim, eu sou o jogador que mais vestiu a camisa do clube. Eu tenho quase 600 partidas, né? Hum. Jogando pelo Santo André, então e sou o terceiro maior artilheiro do clube, né? Então, hoje em dia é difícil um jogador envergar uma camisa de um clube, né, tantas vezes, né? Então Sim, sem dúvida. eu tenho orgulho de ter sido de, de ser esse jogador, né, que mais vezes vestiu a camisa do clube. Arnaldo, aí você é chamado de Arnaldinho, né? É verdade, é. Por que que Se me falar, por que que esse se falar apelido não veio Arnaldo, do o pessoal futebol não conhece. cearense? Aqui se falar Arnaldo, o pessoal no Arnaldo, mas falar Arnaldinho, o pessoal já identifica muito rápido. Mas desde da base, né, o pessoal sempre me chamou de Arnaldinho e foi ficando, né? E quando eu fui para o Ceará, né, ficou como Arnaldo, né? Então, como você falou, se falar Arnaldo, o pessoal não identifica muito, não. Exato. Arnaldo, você falou aí nos clubes que você jogou, né? Você tem uma passagem no Fortaleza, tá? Eu queria Sim, começar conversando sobre essa passagem, porque na época que você estava no Fortaleza, duas coincidências aconteceram. Primeiro, que o seu treinador no Fortaleza era Lucídio Pontes, que foi seu sim. treinador no Ferroviário, campeão em 88. E segundo, que você estava num jogo que quem desclassificou o Fortaleza foi o Ferroviário, num jogo que eu acho que você deve lembrar, gol do Ramires, foi 1-0 para o Ferroviário, um jogo à noite. Você Sim. estava nesse jogo, né? Fala rapidinho aí sobre tua passagem pelo Fortaleza. Em 80 eu tive a oportunidade de jogar no Fortaleza, através de um convite. O treinador na época era o João Avelino. O João Avelino, eu já conhecia ele aqui de São Paulo, né? Aí quando foi em 80, estava no Fortaleza e terminou o Campeonato Paulista aqui, aí eu recebi o convite, né, para estar indo para aí. Aí foi eu, o Mazolinha e o Roberto Corrêa, né, foram três jogadores e o alemão, o quarto zagueiro. 4 jogadores foram emprestados, né? E aí eu tive uma passagem muito boa, né? Aí no Fortaleza. Iniciei com o João Avelino, foi o treinador que me levou, mas ele acabou ficando
poucos jogos depois que eu estava aí, foi quando o Lucídio Ponte assumiu, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Lucídio, né? Mas foi uma passagem muito boa e, como você falou assim, infelizmente, contra o Ferroviário, a gente não teve sucesso naquele ano lá e não conseguimos chegar nas finais do campeonato. Ainda bem, ainda bem. Arnaldo, 5 anos depois, você chegou para o Ferroviário. Como é que foi essa sua vinda para o Ferroviário em 85? Quem lhe convidou? Quem foi que lhe chamou? Quando foi em 81, o Santo André, até 1980, o Santo André disputava a Série A2 do Paulista, né? Quando foi em 81, nós tivemos o acesso aqui para a primeira divisão, né? E eu fui ficando, fui disputando os campeonatos paulistas, né? Campeonatos brasileiros, né? E quando foi em 85, eu recebi um convite, né? Para estar jogando no Ferroviário. E prontamente eu aceitei, porque já conhecia o Ferroviário de ter jogado aí, né, contra, né, e sabia da força que era, né, e aceitei aquele convite para fiquei durante 5 meses, né, foi um empréstimo, né, e minha passagem, eu acho que em 85 foi muito boa, eu fui para um time que também tinha um potencial muito grande, mas aquele ano a gente não conseguiu chegar às finais. Beleza, beleza. Arnaldo, deixa eu te falar um negócio. Eu vi que entrou aqui Charles Garrido, que é um torcedor do Ferroviário fervoroso. Inclusive, eu acho Sim. que ele também concorda que aquele time de 85 foi um dos maiores times que o Ferroviário conseguiu montar. Vicente Monteiro, que te trouxe naquele período, ele era o diretor de futebol, não é isso? Ou foi Então, Caetano Baima? foi o Caetano, o Vicente foi 88. Tá, mas em 85 ele estava na direção também, né? Eu acho que ele contratou o Então, Denô, enfim. isso, mas Ele era o estava Caetano que no era. grupo. Certo. Mas quem te trouxe foi Caetano Baima. Sim, sim, sim. Você lembra da sua estreia? Você lembra do seu primeiro jogo com a camisa do Ferroviário? Olha, não me recordo muito assim, não. Foi Deixa eu com o te ajudar aqui. Guarani de Sobral? Exatamente, deixa eu te ajudar Ah, aqui. então, 14 de agosto de 85, Guarani de Sobral, sim, 1-1 no Castelão. O gol do Castelão. Ferroviário foi do Nildo, que depois jogou no Grêmio. Você deve lembrar Jogou no dele? Grêmio, isso. Exatamente. O Lembro gol do dele. Ferroviário foi do Nildo. Esse jogo foi 1-1, uma quarta-feira à noite no Castelão. 546 testemunhas. Eu estava lá e vi. Eu vi a sua estreia Ah, certo. quando você chegou para o Ferroviário. Aquele time de 85, Arnaldo, ele era diferente? Tu lembra daquele? O que é que tu lembra daquela onzena, daquela formação? Não, era um time assim, um time experiente, um time muito bom de se jogar. Nós assim, era um time bem entrosado, né? Você tinha ali jogadores que já tinham uma rodagem bastante, né? E o Ferroviário conseguiu montar um elenco muito bom. Mas aquele negócio, como a gente sempre fala, né? De repente o campeonato vai indo e acaba não dando liga, né? E infelizmente, né? Infelizmente, aquele ano lá, pelo plantel que tinha, o Ferroviário tinha condições de ter chegado até mais longe, né? Por que você acha que não chegou? O que aconteceu ali que o time não conseguiu? Chegou no triangular final, né? E Sim. acabou perdendo Ceará e pro Fortaleza. Detalhes, são coisas do futebol que às vezes agora é até difícil a gente explicar, né? Como a gente fala assim, o plantel tinha jogadores de qualidade, uma qualidade muito grande, né? Do goleiro ao 18º jogador que tinha, né? Mas são coisas assim, são resultados que de repente, já no finzinho do campeonato também, houve troca de treinador também, que isso acabou mexendo um pouquinho também com o elenco, né? Jogadores que Era, estavam jogando, acabou saindo, né? E isso, quer queira ou que não, mexeu um pouco com o grupo. era isso que eu ia te perguntar. O capitão Humberto Maia, que você deve lembrar dele, eu acho que nesse ano ele Sim, era preparador físico do Ferroviário. Ele disse que é, o que tirou o Ferroviário do rumo naquele ano foi que um mês antes dos jogos decisivos, o Ferroviário perdeu o treinador, o Caiçara, né, que foi para o Ceará, e o treinador dispensado do Ceará, que era o Zé Mário, né, que jogou no Flamengo, jogou no Vasco da sim. Gama, foi treinar o Ferroviário. Ele disse que ali sentiu que houve uma diferença, né, a aceitação do grupo foi diferente. Você acha que aquilo ali teve foi fator preponderante para aquele momento? O Caixara estava muito bem com a gente ali, comandando um time assim, como a gente fala, mão de ferro, né?
De repente, a saída dele mexeu um pouco com a gente, né? Porque nós também não entendemos muito o porquê da saída dele, né? O Zé Mário também é um treinador de qualidade, né? Assim, excepcional, um ótimo treinador, mas é aquele negócio, numa fase quase decisiva, de repente você pede um treinador que você está acostumado ali, está fazendo um bom trabalho, e chegou, mesmo chegando o Zé Mário como sendo um ótimo treinador, mas com característica um pouco diferente. Então, foi numa fase assim que a troca de treinador não foi muito produtiva para o time, né? Não surtiu efeito, e ali a gente acabou assim, tendo assim, aquele ano assim, bastante prejudicado. Sim, e teve um outro fator também que você deve lembrar, teve um problema na justiça, né, no TJD, um problema do Luizinho das Arábias, que a final do segundo turno foi emendada com a final do terceiro turno. Então, o que aconteceu? Sim. E, coincidentemente, o adversário era o mesmo, era o Fortaleza. Então, o Ferroviário ganhou o segundo turno e imediatamente entrou na final do terceiro turno, né, na sequência de jogos. Foi o que aconteceu. No primeiro jogo contra o Fortaleza, depois que, se o Ferroviário fosse campeão do terceiro turno, ele só precisaria de um jogo para empatar com o Ceará, para ser campeão. Teve uma história que até hoje o pessoal na arquibancada lembra, que foi uma bola que o Salvino, goleiro do Fortaleza, bateu uma falta rápido nos pés do Luizinho das Arábias. O Luizinho das Arábias chutou longe, fez o gol, e o Joaquim Gregório anulou, e ninguém até hoje sabe por que ele anulou aquele gol. Não dá nem para dizer que o juiz estava certo, porque o juiz na semana seguinte reconheceu o erro. Na semana seguinte ele diz, né, meu Deus, cheguei em casa, vi o lance e pensei, prejudiquei o Ferroviário. Eu lembro bem dessa frase dele. Você acha que aquela final ali foi meio mandrake? Para botar o Fortaleza no triangular final? Assim, o Ferroviário sempre sofreu bastante aí, né? A gente sabe que a gente precisava sempre fazer algo a mais para poder ganhar os jogos, para poder chegar a um título, né? Não que o juiz tinha a intenção de prejudicar, mas a gente tinha que correr sempre um pouco a mais para conseguir. Tinha sim, né? Sem dúvida. Então, nesse ano aí, deixou essa impressão que, de repente, o pessoal não queria que o Ferroviário chegasse, né? Pela situação do lance, do jogo, tudo isso aí. E não foi só esse lance, não. No jogo seguinte, teve um pênalti no Castelão, né? Esse lance do Luizinho das Arábias foi no PV. No domingo seguinte, no Castelão, 1-0 para Fortaleza, um pênalti inexistente marcado para Fortaleza, o Adilson Heleno bateu, fez o gol, ganhar. Ou seja, o Fortaleza foi para o triangular final, né? Ou seja, todo mundo com as mesmas chances, e ali o Ferroviário se deu mal. Ou seja, eu acho que esses dois fatores, né? A mudança do treinador e essa ajudazinha da arbitragem em 2 jogos, né? Acho que aquilo ali foi decisivo para aquele timaço, né? Não ter sido campeão. Um dos maiores times. Sem dúvida, isso aí. Sem dúvida, isso aí pesou bastante, né? E como você está citando agora, eu citei também, né? Era um elenco assim muito, muito bom, de uma qualidade muito grande. Mas esses fatores aí, até de repente que a gente hoje em dia, né? A gente começa a analisar. Até na época, né? A gente ficou meio porquê, né? Por que de não ter ter anulado o gol? Por que não validou aquele gol, né? Mas era situações um pouco estranhas. Olha, hoje, 35 anos depois, aquele gol anulado do Luizinho das Arábias ainda é falado nas arquibancadas, para você ter uma ideia do que fizeram com o Ferroviário naquele dia. O Chateaubriand Arraes, que é diretor de marketing do Ferroviário hoje, está pedindo para a gente lembrar do time de 85. Eu tenho ele aqui na cabeça, para mim foi um dos maiores times que eu vi o Ferroviário jogar. Serginho, Laércio, Arimatea, Léo e Vacil. Alex, Denô e Arnaldo, Cardozinho, Luizinho das Arábias e Foguinho. Você ainda tem contato com alguém desse pessoal? Olha, desse pessoal eu não tenho mais contato com ninguém. Não com ninguém. Arnaldo, me fala um pouquinho dos dias de convivência teu com o Luizinho das Arábias, um dos maiores ídolos da história do Ferroviário. Como é que era o Luizinho no dia a dia? Olha, o Luizinho, assim, era aquele ser humano de coração muito grande. Eu conheci o Luizinho aí, né, em 85, né? Ele já vinha com aquela bagagem de ter jogado no Flamengo, nas Arábias e tal. Mas um cara simples demais, ajudava todo mundo.
eu novato e eu morava no mesmo prédio que ele morava, né? Morávamos eu, ele e o Carlos Antônio, né? Nós Sim. morávamos ali na Praia do Futuro. Então a gente estava diariamente junto, família, minhas filhas, minha esposa, ele sempre brincalhão. Assim, foi um cara assim que a gente, pelo menos, me ajudou muito na chegada aí no Ferroviário. Você lembra do Chicão? Lembro, lembro, lembro. Ah, seu lembro. depoimento sobre o Luizinho é muito parecido com o que o Chicão falava sobre o Luizinho das Ah, Arábias. sim. Falava exatamente, todo mundo fala exatamente isso dele, né? Quando todo mundo É, converge no mesmo assunto, é isso. porque realmente ele era diferente. Não, ele é diferente. Aquele cara, se precisar tirar a camisa para dar para o outro que estava sem, ele ficava sem, entendeu? Então, assim, é um cara super humilde, era um cara de grupo. Como jogador, é sensacional, goleador, entendeu? Sim. Então, infelizmente, né, não está mais entre nós, né, mas deixou um legado muito grande. Arnaldo, quem mandou um abraço para você aí agora foi o Newton. Você deve lembrar dele, lateral esquerdo, de 91, do time de 91. Newton. Lembro. Um abração, Nilton. Um abração para Botou você aí. também. Obrigado. Arnaldo, me diz uma coisa. Vamos falar agora da cereja do bolo, né, da tua história no Ferroviário, que foi aquele campeonato de 88. Como é que foi tua vinda ali, né? O Aguinaldo vinha contigo, aí caiu da moto. Como é que foi aquela história? Em 88, novamente houve a possibilidade de eu retornar para o Ferroviário. E na época, o Santander queria me emprestar novamente. E eu cheguei, o pessoal falou, olha, se for para ser emprestado, eu não vou para lá. Ou vocês me vendem, né, para ir definitivo, né, ou eu não vou. Aí o pessoal do Ferroviário veio aqui e acabou acertando e comprando o meu passe. E na época, em 85, o Aguinaldo tinha jogado no Fortaleza. Na época, em 85, tinha jogado no Fortaleza, com o Pepe e tal. E o Ferroviário também interessou pelo Aguinaldo. E veio aqui, fez a contratação minha do Aguinaldo. Mas uma semana antes de nós viajarmos para o Ceará, o Aguinaldo ele teve um acidente de moto, quebrou a perna. Aí, e agora, quem vai, né? E tinha o Marcelo Veiga aqui. O Marcelo estava aqui porque, na época, o lateral esquerdo do Santander era o Vladimir. O lateral esquerdo jogou no Corinthians. E o Marcelo jogar ficava um pouco difícil, porque o Vladimir, além de ser um ótimo jogador, era difícil, não se machucava, não tinha como. Aí o pessoal falou, tem aqui o Marcelo, que é um excelente jogador, tal. Aí me consultaram, Arnaldo, e o Marcelo, tal, a gente não conhece. Pô, eu falei, assinei embaixo, pode levar que, se depender da parte técnica e esforço, um garoto jovem, vai se dar muito bem. E Se deu tivemos a bem. felicidade, se deu bem, tivemos a felicidade, o Marcelo foi para o Ferroviário, acho que ajudou muito naquele título lá, né? Além, como eu falo assim, um jogador jovem deu qualidade, assim, espetacular. Terminou, inclusive, como capitão do time, né? Sim, sim, jovem, de uma personalidade muito grande, né? Assumia todas as rédeas, às vezes, do jogo, da defesa, né? Então, isso nos ajudou bastante também. Ele me disse que uma vez que esse negócio de capitão era só para sair bonito na foto, porque no churrasco que vocês faziam na Praia do Futuro, vocês mandavam ele buscar cerveja, chamando ele de juvenil. É verdade essa história? Ali já tinha um pessoal mais rodado, né, na época ali, né, então, o Robson, o Djalma, eu era um pouquinho mais experiente que ele também, né, e a gente, na brincadeira, a gente brincava, ó, você é capitão só lá dentro do campo, aqui você vai ter que Pegar fazer a o que a gente cerveja. quer. Mas era brincadeira, essa dia. Aquele grupo era bom de papo, bom de convivência, 88? Sim, foi um grupo que no decorrer do ano ele foi se modificando também, né? Começou com um elenco, depois foi agregando mais alguns jogadores, né? E ali, em 88, quando o Vicente Monteiro, né, ele acabou assumindo, assim, mais a rédea do time, né? Ele foi trazendo jogadores, e todos os jogadores que chegavam, assim, se sentiam em casa. Porque o Ferroviário é aquele time, vamos dizer, a terceira força aí do Ceará, mas um clube gostoso de se jogar. Torcida é muito presente, os jogadores também que foram chegando foram sempre bem recebidos por todos, né? Então Uhum. se tornou uma família. Então esse churrasco que você diz lá que a gente fazia,
Era churrasco que a gente fazia com a família, era a esposa, os filhos, né? Então era muito legal. E isso nos ajudou muito, foi agregando cada vez mais ao grupo. Certo. Mas no início teve umas confusõezinhas, né? O pessoal da casa com o pessoal de fora, teve umas. Não foi um grupo tão fácil, né? Tanto é que passaram 3, 4 treinadores, não é isso? Zé Maria Paiva, César Moraes, começou com Zé Oliveira, Ramon Ramos, né? Ali foi um campeonato que teve. O Ferroviário teve que crescer na hora certa, porque em alguns momentos ele deu uma claudicada, né? Não, sim, o início foi difícil mesmo, porque os atletas que já estavam aí no início do campeonato foram, às vezes, perdendo espaço para aqueles que foram, que o Ferroviário foi contratando. E Sim. todo mundo quer jogar, entendeu? Então, se formou um elenco grande de jogadores assim de qualidade também, e é normal esse tipo de Rivalidadezinha no grupo. rivalidade, tipo, todos Competição, querem. né? É competição, mas uma competição que, assim, de repente, no início, no primeiro, segundo turno, assim, foi, principalmente no primeiro turno, foi um pouquinho difícil, né? Mas depois o pessoal foi se conhecendo mais, o pessoal foi se aproximando mais, como você falou, essa troca de treinadores. Aí nós tivemos, acho que 5 treinadores, se eu não me engano, até o final, Por 4, aí. 5 treinadores. Então, isso, Começou com o Zé o Oliveira, Zé durou Oliveira, pouco. isso, Aí veio pouco, Ramon Ramos, Ramon, isso, saiu invicto, não perdeu nenhuma partida, mas acabou saindo. Aí veio César Depois veio o Moraes. Zé Maria, César Moraes, né? Isso, Zé Maria veio depois do César Moraes, né? isso depois, E depois E ainda veio terminou o com o Lucídio. Lucídio. Ainda veio o Isso, Lucídio. isso, Aquela saída do César Moraes ali, porque o César Moraes é um treinador super tradicional aqui no futebol cearense, no futebol do Pará. Ele tinha sido campeão em 79. Em 94 ele voltou, foi campeão de novo no Ferroviário. Quando ele chegou em 88, todo mundo achou que ele era um casamento perfeito. Mas o Ferroviário acabou perdendo aquela final do segundo turno de 4-1, né? Um jogo para o Tiradentes. Tudo bem que o Tiradentes tinha um verdadeiro timaço, né? Talvez o maior time que o Tiradentes montou na história do Tiradentes. Adilton, né? Você deve lembrar. Salvino, sim, goleiro. sim. É Marquinhos, inesquecível esse artilheiro. time aí. Nelson, tinha jogado com você em É, 85 no Fortaleza, é. estava no Tiradentes nesse time. Ali, naqueles 4-1 ali, que deu uma balançada, vocês acharam que o Ferroviário não ia para canto nenhum naquele campeonato? Foi uma derrota, assim, dolorida, mesmo como você está dizendo aí, e a gente tinha ciência, o Tiradentes tinha um time muito bom. O Tiradentes, assim, não era um time de torcida e tal, mas o time do Tiradentes, do goleiro ao ponto esquerdo, era um time, assim, da qualidade que não deixava a desejar nem Fortaleza, nem Ceará, nem Ferroviário. Mas Sim. você chegar numa situação do campeonato desse e perder de 4-1, acaba balançando um pouquinho, né? Então foi uma derrota assim que nós tivemos muito, muito dolorida, né? Que o elenco acabou sentindo bastante e infelizmente teve a saída do treinador. Tirar o Ramon Ramos para colocar o César Moraes, você acha que ali foi um equívoco? Totalmente, totalmente. Até hoje, e depois de alguns anos que eu tive conversando com algumas pessoas, tive contato, ninguém entende o porquê que o Ramon saiu naquela ocasião. Ninguém entende. Um treinador que ele se dava muito bem com o grupo. O Ramon ali, ele vivia assim, era um treinador, a gente respeitava muito, mas era muito assim, o dia a dia com os jogadores, falava a língua dos jogadores, né, você entendeu? Então, quando houve a saída do Ramon, olha, Ninguém o entendeu. jogador nenhum, ninguém entendeu o porquê. Então, aí vem um treinador novo, com estilo diferente e tal, até você se adaptar também, mas foi assim, foi uma saída assim equivocada que o Ferroviário fez, mas depois lá na frente deu para consertar, né? Mas É, são coisas que de repente assim, num campeonato que às vezes acaba se pagando muito caro lá na frente. sim. Como o campeonato tinha muito tempo, né? Começou em fevereiro, terminou em setembro, dava para corrigir a rota, né? Inclusive, eu Não, acho que sim, foi por conta dessa troca de treinador também que você gerava uma certa instabilidade no próprio elenco, né? não é claro, porque quando se começa a treinar, trocar muito o treinador, você acaba, por mais que o treinador venha com treinadores de qualidade, você acaba, o cara que está jogando, ele fica meio, beleza, mas aquele jogador que de repente não está jogando, aí acaba no elenco de 25, 30 atletas aí, será que eu vou jogar, será que eu não vou jogar?
entendeu? E o Ramon, como a gente está dizendo aqui, o Ramon ele tinha seu grupo na mão, entendeu? Um cara assim excepcional, tanto como treinador, como pessoa, tal, né? Mas essas trocas aí a gente, é coisa de diretoria, a gente não podia também é, é, falar muito também, né? Mas como você falou, a gente tinha um tempo para corrigir e deu certo para terminar o fim com o fechamento com chave de ouro. Arnaldo, tô uma pergunta aqui do Jeff Peixoto, ele é vice-presidente do Ferroviário atualmente. Ele está perguntando assim, no time que você tinha tantos veteranos ali, né? Juarez, Djalma, Arimatea, você, né? Como é que Marcelo Veiga acabou sendo capitão daquele time com 23 anos? É porque ele ia buscar a cerveja lá para vocês, não? Não, o Marcelo, ele era o mais jovem, como você falou assim, tinha o Robson, tinha o Juarez, o Silmar, Djalma, Silmar. Silmar, lateral direito, isso. Mas o Marcelo, ele era novo, mas era um cara que sempre teve uma personalidade muito, muito forte, você entendeu? E ali, assim, teria que ter o capitão. Então, mas ali o capitão era todos nós dentro de campo, né? Aí nós demos essa moralzinha para ele, mas ele sabe disso. Vocês vieram juntos no mesmo voo, né? Para se apresentar em 88? Sim, mesmo. Como estamos agora há pouco, né? Nós viemos juntos. Ele não conhecia, né? Eu já tinha jogado em 85, né? Já tinha jogado em 80, não no Ferroviário, mas no Ceará. Eu falei, não, pode ir, que lá é tranquilo. Você vai para um time, assim, time grande, do Ceará. E viemos junto e moramos junto também um bom tempo, né? E Uhum. se adaptou muito fácil aí no Ferroviário. O Arnaldo, você estava no campo lá no dia que Silmar e Alves saíram no tapa lá? Teve que separar? Foi no Castelão? Ou não? Não, no Elzi Cabral, no treinamento. Um dia lá que teve, nesse clima de tensão, troca de treinador, aquela guerrinha dos cearenses contra o pessoal de fora. Tá lembrado de Ah, alguma coisa nesse sentido? não. Aconteceu assim, mas não chegou a sair tapa, né? Foi mais aquela, verbalmente, né? Discussão. Discussão, né? Mas terminou ali mesmo. Depois o pessoal, tanto é que o Alves e o Silmar, os dois, assim, foram muito importantes para nós chegarmos até a final, né? Mas são coisas que acontecem, assim, dentro de treinamento. Às vezes uma jogada, às vezes fala uma coisa que de repente o outro interpreta um pouquinho diferente, né? Mas isso não abalou de maneira alguma. Tanto o Silmar como o Alves foram dois jogadores assim que nos ajudou muito também. Legal. Me diz uma coisa, o que é que mudou com a chegada do Lucídio Pontes ali? Então, o Lucídio, eu tinha trabalhado com ele já bem antes, né, em 80, no Fortaleza, mas o Lucídio é aquele treinador calmo, aquele paizão, você entendeu? Ele sempre simplificou muitas coisas. Entendeu? Então ele chegou e abraçou aquele grupo, né? Ele foi o último treinador, abaixou o grupo e deu confiança para os jogadores que estavam jogando. Aí o pessoal foi criando corpo, né? E como eu falei para você, não é um treinador é um treinador de poucas palavras, mas de visualização muito grande. Ele sabia. Eu mesmo, com o Lucídio, eu mudei muito depois que ele chegou. Ele sempre falava assim para mim, Arnaldo, eu quero você jogando nos os quatro cantos do campo. Eu sempre fui um jogador de muita movimentação. E teve treinador aí na época mesmo aí que me limitava a jogar mais uma posição fixa, Específico. né? Uhum. Específica. Então você acaba não rendendo tanto, né? E ele falou assim, não, você vai, é claro, dentro de uma tática do jogo, mas eu vou te dar bastante liberdade. E para mim também foi muito bom. Para mim foi muito bom a chegada dele, acho que os outros jogadores também, ele ajudou bastante também. Então, essa parte aí, ele foi aquele cara que conseguiu agregar mais o time e conseguimos chegar ao título. Exato. Então, assim, depois que o Lucídio chegou, o Ferroviário deu uma melhorada no campeonato e chegou na final do terceiro turno contra o Ceará, né? Tá me ouvindo? Acho que tá picotando um pouco, tá me ouvindo, né? Não, tô vendo. Tá. Chegou na final do terceiro turno contra o Ceará. O Fortaleza tinha vencido o primeiro, o Tiradentes tinha vencido o segundo. Ou seja, um dos dois ia cair fora do campeonato. Ou o Ceará matava o Ferroviário, ou o Ferroviário matava
o Ceará. No primeiro jogo dessa final foi 3-0 para o Ferroviário e você fez um gol. Você deve lembrar desse gol. Sim, No segundo lembro. jogo, é o jogo histórico, certamente o jogo que eu, assim, o jogo mais emocionante da minha vida, o maior jogo da história do Ferroviário para mim, que foi aquele jogo que o Ferroviário perdeu de 5-1 do Ceará no tempo normal, mas na prorrogação ele fez 2-0. E você fez o primeiro gol da prorrogação, né? Foi. Me diz uma coisa, Arnaldo. Como é que foi os bastidores aí desses dias? Sair de um 3-0 e perder de 5-1 no outro jogo. Eu sei que depois que vocês tomaram o terceiro gol, vocês pararam de correr em campo. Até uma estratégia do Lucídio Pontes, que ia ter prorrogação, não tinha saldo de gols. Mas como é que foram aqueles dias ali, sabendo que qualquer momento ali, um trabalho de um ano em todo, vocês iam ser despachados do campeonato? É, o primeiro jogo com o Ceará foi, acho que numa quarta ou quinta-feira à noite, né? Nós ganhamos por 3-0. E foi aquele jogo que nós conseguimos uma vitória maiúscula diante do Ceará. Né? E no domingo a gente precisaria de um empate. Tanto é que a gente saiu na frente de 1-0. Não, eles fizeram 1-0. Então, Mazinho Loyola fez 1-0. Não, eles fizeram 1-0 e bateu o centro, o Mazinho empatou. Isso, é verdade, Então, ali a gente estava dentro do jogo. Aí, de repente, são coisas do futebol, volta a falar, nós tomamos o segundo, o terceiro. Aí, quando tomou o terceiro, que, como você falou, não tinha o saldo de gols, o próprio Lucídio lá do banco falou, gente, vamos agora só administrar, porque vai ter a prorrogação, porque não haveria, até tempo haveria, né? Mas a gente ia ter um desgaste muito grande. Você correr num Castelão ali no calor de 30 graus é muito difícil. Então o próprio Lucídio, ele já falou assim, ó, gente, vamos guardar para a prorrogação. Talvez o Ceará não esperava que a gente ia voltar com tanta força na prorrogação. Sim. Aí acho que eles pensaram assim, pô, perdeu de 5, então fatalmente na prorrogação eles vão vir de cabeça baixa. Mas foi ali onde nós jogadores, o próprio Lucídio, ele pegou e falou assim, não, ó, agora é a hora, e nós tínhamos, a chance era aquela ali. Tanto quando nós fizemos o primeiro gol, que eu fiz o primeiro gol, ali o Ceará acabou, entre aspas, até... Entrou em parafuso ali. Em parafuso. Depois o Guina fez o segundo gol, né? Guina. Um lançamento espetacular, que eu lembro do gol. O Alves fez o lançamento com o Mazinho driblou o goleiro do Ceará e acabou subindo o Guina. O Washington. Então, mas foi assim, tanto é que depois os torcedores, os próprios jogadores do Ceará não sabiam explicar o porquê que tinha acontecido aquele apagão na prorrogação. Mas eu acho que foi mais a nossa vontade de ganhar do que do próprio, de repente, ter um apagão no Ceará. Certo, mas ali dentro de campo, quando vocês estavam tomando de 5-1, deu um medo ali de ser despachado no campeonato naquele domingo ali? Ou a estratégia do Lucídio estava consciente realmente de que vocês no segundo tempo iam ter, na prorrogação, vocês iam ter mais pernas para passar pelo Ceará? Não, você tem que ter equilíbrio, né? Durante o jogo, assim, você ganha um jogo de 3, no outro jogo você está perdendo de 5, né? Quer queira ou quer não, acaba abalando um pouquinho mais. O time era um time experiente, né? Sabíamos que na prorrogação era tudo 0-0, ia começar 0-0. Sim. E foi nesse 0-0 aí, nesse pensamento nosso aí, que a gente surpreendeu o Ceará. Talvez o Ceará não esperava que a gente ia chegar com tanta força. Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui do Cássio Cacau, que é do Conselho Deliberativo hoje do Ferroviário, presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário. Naquela época ele devia ter 14, 15 anos de idade. Ele está perguntando aqui se teve algum entreveiro lá nos vestiários do Juarez e do Jacinto, que o Juarez estava mandando o Jacinto marcar alguém. Você lembra de algum episódio dessa natureza? Olha, do episódio não, mas assim, eu lembro porque o Jacinto era sempre aquele jogador muito técnico, né? E a função dele era mais desconstruir. Já o Juarez não, o Juarez era aquele zagueirão xerifão, né? Ele gritava com todo mundo. Então ele mandava Jacinto, eu, Alves, todo mundo, ele gritava com todo mundo, né? Então pode ter sido que tenha acontecido isso aí, né? Lá dentro, mas a gente sempre fala assim, mas sempre com o intuito de ajudar o grupo, né? Mas nada que afetasse, de repente,
do Jacinto não querer jogar, ou o próprio Juarez, né? É para manter alerta mesmo, né? Isso, Arnaldo, 32 anos depois, lembra aí pra gente como foi aquele teu gol? A bola passou onde ela tinha que passar, né? Entre a mão do goleiro Washington e a trave. Não tinha outro lugar para ela passar ali. Como é que foi aquele gol ali? Quando saiu a falta, o Marcelo, né, sempre foi o batedor de falta, né? E a gente sempre ficava ali na expectativa de sobrar um rebote. Quando o Marcelo chutou e houve o rebote, e eu até bati com a perna esquerda. Foi como você falou assim, passou entre a trave e o goleiro ali, o Washington, não tinha como, né? Não tinha como não, passou, né? Mas o espaço era aquele lá. Tanto é que na época o narrador ele tinha dado o gol, tinha gritado o nome do Guina, depois ele viu que foi eu que chutei, né? Mas Vilar Marques, da Rádio Irapuru, ele narra o gol como se fosse gol do Guina, porque o Guina tá na jogada. Só que o Guina, quando bateu na bola, a bola já tava lá dentro. Não, já tinha entrado. E o juiz deu gol para você, né? Não, foi gol. O gol foi meu. Realmente o gol foi meu. Como você falou, o Guina, quando acho que. Nem sei se ele chegou a tocar na bola, mas se ele tocou, a bola já estava dentro. Mas é aquele negócio. Foi o que eu falei agora há pouco. Né? Na prorrogação, a gente entrou bastante ligado. Entendeu? Então, a gente. Que era a chance nossa ali, para chegar nas finais do campeonato. Então, eu tive a felicidade de fazer o gol. Tanto é que o gol que eu fiz, foi esse gol aí, o primeiro gol da prorrogação, e o gol também na quarta-feira, que nós ganhamos de 3, também eu chutei a bola entrou, o juiz tinha dado bandeira, deu gol, com aquela confusão. O goleiro, que não era o Washington, naquele outro jogo foi o Ronaldo Oliveira, que era até do São Paulo, né? Isso. Ele pegou a bola quase em cima da linha, só que ela já tinha passado. Né? Já tinha passado. Então, foram 2 gols assim, que realmente foram gols, mas foi meio assim, logo de comemorar foi um pouquinho difícil, né? Porque não sabia se na quarta-feira a bola entrou ou não entrou, né? E no domingo teve essa dúvida aí de quem tinha sido o gol, mas foi eu que fiz o gol. Mas independente se fosse o Guina também, seria um gol também que, para nós, naquele momento, foi muito assim Importantíssimo, Até porque o Guina, depois, no segundo tempo da prorrogação, ele fez o dele também, né? Ele fez o dele. Fez o dele. O Mazinho fez a jogada, né? Como a gente falou agora há pouco, driblou o goleiro. O goleiro até acabou segurando ele, sobrou pro Guina e ali acabou, né? Ali não tinha como mais de repente reverter o resultado. Deixa eu lhe dar um depoimento. Naquele gol que você fez, o primeiro gol da prorrogação, eu estava exatamente atrás do gol. Né? Eu vi aquele lance ali, tenho até hoje ele na minha memória exatamente com aquela cena ali atrás do gol. E com certeza foi o gol que eu mais vibrei na minha vida do Ferroviário. Assim, acho que o pessoal da minha geração deve ter mais ou menos esse mesmo sentimento. Aquele gol ali, de todos os gols que eu vi no Ferroviário, porque aquele ali, né, a torcida que estava lá em cima, depois de você tomar de 5-1, você está totalmente ressabiado. Você acha que vai levar outra doidinha na prorrogação, né? E aquele gol ali foi um desafogo, né? Foi uma... Até porque, quando vocês voltaram para a prorrogação, não sei se você lembra desse detalhe, vocês entraram de mão dadas. O pessoal fala muito hoje da seleção brasileira, né? Naquele episódio em 89, na Copa América, que os jogadores da seleção brasileira entraram de mão dadas num jogo em Recife, que aquele ali foi simbólico, né? O Ferroviário tinha feito isso em 88, a mesma coisa, né? É verdade. Não era uma coisa tão comum para o futebol na época entrar de mão dadas. O Ferroviário entrou de mão dadas e foi na sua torcida, né? Até no sentido de tentar passar uma energia, e a torcida do Ferroviário respondeu, né, positivamente. O que é que tu lembra da vibração depois daquela vitória improvável ali, Arnaldo? Como você falou assim, o grupo estava bastante unido, e essa questão de ter entrado todos com as mãos dadas assim dentro de campo, né? Foi conversado lá no vestiário, o próprio Lucídio também já tinha conversado com a gente, para mostrar a força que a gente tinha também, né? É claro que a gente estava jogando com uma grande equipe também, que era a equipe do Ceará, né? Mas o placar um pouco acima do que perder faz parte, né? Mas 5 gols assim num jogo decisivo foi difícil, né? 5 gols com Olé, né? Ainda terminou com Olé. Então, e não sei se você lembra desse detalhe. Depois que o Ceará percebeu que o jogo ia mesmo, não precisava mais humilhar,
ele começou a tocar a bola, então ninguém queria mais jogo. O Vila Nova, que foi o árbitro daquela partida, terminou o jogo com 41 minutos do segundo tempo. Aí depois até o Sim, repórter sim, perguntou sim. para ele como é que você acaba o jogo antes do tempo. Os caras não querem nada com a vida, vamos logo para o que interessa, né? Vamos logo para a prorrogação. É, é verdade, verdade. Mas ali acho que os próprios jogadores, porque eu tinha amigos jogando do outro lado, né? No Ceará, que são amigos em comum, que tinha até jogado comigo antes, né? Sim. Então, acho que depois de algum tempo eu fui conversando com o pessoal tinha o Barbosa lá, que era o ponta direita, amigão meu, ele falou assim, pô, mas nós tínhamos tanta confiança que a gente ia ganhar de vocês de novo na prorrogação, que a gente entrou até um pouco relaxado. Foi nessa daí que, de repente, o Ferrinho, nós jogadores, acabou surpreendendo eles. Sim. E aí fomos para o triangular final, com o Tiradentes, com o Fortaleza. Né? Ninguém, não deu para ninguém, né? Inclusive, ganhamos do Tiradentes, né? Ganhamos Sim, do Fortaleza na final, 7 de setembro. Aquela final, Arnaldo, foi teu primeiro título? Não, tu tinha conquistado o acesso, né, no Santo André. sim, sim, sim. Em 81 eu tinha sido campeão aqui em Santo André, conseguindo acesso. Então foi teu segundo título. É, Foi foi. diferente? Foi uma emoção especial você ser campeão pelo Ferroviário no futebol cearense, longe da tua terra? Ah, sem dúvida. E mais um detalhe, o Ferroviário já vinha com aquela, acho que 10 anos que não era campeão, né? Tinha acho que 9 já anos, uns né? 9 anos, né? Carregando aquilo lá, e a gente sabia da responsabilidade que a gente tinha. E, pô, e quem não queria ser campeão aquele ano, né? Então, sempre, por mais que a gente não, mesmo a gente sendo de fora, né, e outros jogadores que tinham chegado naquela época lá, sempre vinha, ó, o Ferroviário faz 9 anos que não é campeão, só dá Ceará e Fortaleza. Então, cria também uma sobrecarga nos jogadores também, né? Sim, Então, assim, em termos de título, assim, eu tive o acesso aqui pelo Santander também, foi ótimo também, mas o título aí que eu consegui pelo Ferroviário, até hoje eu ainda, assim, tá na memória, foram aqueles dias, assim, que antecedeu as finais e pós-título também, que eu não esqueço, não esqueço, não esqueço jamais. Foi um título muito grande que representou muito na minha carreira. você terminou aonde naquela noite? Você estava na comemoração na Barra do Ceará? Você foi para onde? Nossa, eu fui para tanto lugar. Eu fui para Barra, de repente eu estava ali no Náutico, daqui a pouco estava na Praia do Futuro. A gente ficou rodando, ficou rodando. No outro dia, a mesma coisa. Então a festa foi longa, viu? Foi E longa. aquela cena, Arnaldo, o pessoal de joelho no campo, pagando promessa. Você já tinha visto alguma coisa daquela natureza, tirando a torcida do Corinthians, né? Porque a torcida do Corinthians, quando foi campeão depois daqueles 23 anos, né? Aquela cena marcou o pessoal atravessando o campo, pagando Sim, promessa. sim. Quando o Ferroviário foi campeão em 88, foi a mesma coisa. Um monte de gente de joelho no gramado. Você saiu, levaram tua chuteira, levaram tua caneleira, levaram alguma coisa tua. Teve jogador que saiu só de cueca ali, né? Ah, sim, me pegaram chuteira, meia, pegaram tudo. E aquele negócio, a emoção é tão grande de nós jogadores, porque um título daquele, depois de 9 anos, você presentear a torcida ferroviária, que é uma torcida assim, não é tão grande, é uma torcida grande, mas assim, em termos comparando com Ceará e Fortaleza, mas é uma torcida assim que apaixonante pelo time, é uma torcida presente, né? E a gente queria dar esse presente para essa torcida aí também. Então ali na Sim. hora você quer chorar, você quer abraçar, você quer cumprimentar os torcedores, você fica assim pô, fomos campeões, conseguimos, né? Então é aquele momento que você quer fazer tanta coisa que às vezes depois fala, pô, eu devia ter feito isso ou aquilo, mas o momento às vezes não permite, né? E a adrenalina também é muito forte, é muito forte. Sim. Qual é o jogo da tua vida, Arnaldo? O jogo que você acha que jogou, que você teve assim teu melhor desempenho em toda a tua carreira? Pelo Ferroviária? Pelo Ferroviário ou pelo Santo André, por outra equipe, em geral, na tua carreira? Nossa, olha, assim, no Santo André aqui, eu digo, acho que foi a final quando nós subimos, né? Que foi um jogo também que, além de a gente ter conseguido o acesso, nós jogamos no Parque Antártico contra o 15 de Piracicaba. Eu tive uma atuação assim que eu saí Histórico. satisfeito de campo. Histórica, histórica. E aí no Ceará, eu acho que os clássicos, né? Teve um clássico contra o Fortaleza, o 4-2, né? Sim.
acabei até fazendo um dos gols, aquela, assim, foi um jogo que eu saí, assim, satisfeito, porque eu acabei fazendo 2 gols, fiz até um gol de cabeça, o primeiro, o segundo, né, fiz aquele, Isso. um gol, assim, que... Você fez 2 gols naquele clássico. Inclusive, o Isso, quarto humilhou o zagueiro do Fortaleza, né? O quarto ele passou lotado ali. O Beto Andrade fez a jogada pela esquerda e ele poderia até ter finalizado e acabou passando para mim. E na hora eu falei, ó, eu senti que o zagueiro vinha, eu peguei e falei, vou dar o corte. Consegui dar o corte, bater de esquerda, fazer o gol. Mas assim, eu sempre assim, eu sempre fui aquele jogador que quando a coisa estava mais difícil, eu crescia mais. Sem É isso dúvida, que eu assim, queria lhe dizer. Olha, é isso que eu queria lhe dar uma informação. Arnaldo Ferreira de Souza, 82 jogos pelo Ferroviário, 14 gols. Preste atenção, Arnaldo. Dos teus 14 gols, 7, exatamente a metade, foram nos clássicos. Você era um jogador que crescia nos clássicos. Nesse quesito aí, eu tenho pena do Ceará, porque desses 7, 5 foram no Ceará. E esses Ceará. 2 no Fortaleza que você acabou de falar. Ou seja, o Ceará era teu freguês mesmo, né? Ou seja, de 14 gols que você fez na Barra, você não era um jogador atacante, você era um jogador de criação, enfim, você era um meio Sim, atacante. sim. Você fez É, 14 gols. Dos teus 14 gols, 7 foram nos clássicos. Clássico é melhor de jogar, você crescia nos clássicos. Por quê? olha, eu sempre, mesmo aqui em São Paulo, escutando o Campeonato Paulista pelo Santo André, isso também, essa pergunta já foi feita aqui também, por alguns repórteres. Por que eu ia jogar contra, muitas vezes, Santos, Corinthians, Palmeiras, e na época aqui, as rádios davam muito presente para os jogadores, né? Sim. Eu sempre cresci, eu sempre tive aquela, assim, facilidade de jogar com o time de grande, eu não tinha não tinha dificuldade, não. E aí em Fortaleza foi a mesma coisa. Os times grandes, assim, aí a responsabilidade aumentava e é onde eu conseguia fazer os melhores jogos, né? Então, Legal. assim, como você falou agora aí, a questão dos gols aí, que eu não tinha assim na memória, mas eu sempre tive a felicidade de jogar bem contra Ceará e contra Fortaleza. Beleza. Mandar um abraço aí para Thiago Gaspareto, que está assistindo a gente. Ele foi o nosso homenageado da semana passada. Arnaldo, a Ferrão Story, que é a loja oficial do Ferroviário, está mandando uma notícia aqui para a gente, uma mensagem, dizendo o seguinte: depois você vai me passar seu endereço com CEP, com direitinho aí pelo WhatsApp, que eles vão mandar um presente atualizado do Ferroviário para você nunca esquecer esse time que você jogou, tá bom? Obrigado. Não, e olha, o Ferrão, né, ele tá aqui, tá no meu coração. Evandro, algumas pessoas me perguntam, vou até sair um pouco da pauta aí, perguntar, Arnaldo, no futebol você tem arrependimento de alguma coisa? Eu falo assim, olha, eu só tenho arrependimento de uma coisa, de ter saído do Ferroviário em 88 e não ter voltado em 89. Era isso que eu ia te perguntar. Por que você não voltou em 89? Então, eu terminou o campeonato de 88, campeão, aí eu tinha algumas propostas para voltar aqui para São Paulo. E, inclusive, eu tinha uma proposta do Botafogo de Ribeirão. Sim. Né? Minha família mesmo, minha esposa, não queria voltar, queria ficar aí, né? Mas são aqueles momentos que você, de repente, toma uma decisão, e foi uma decisão, para mim, na época, hoje eu até comento com os amigos, até ontem eu estava conversando com minha esposa, foi um momento que eu deveria ter ficado aí. Sim. Assim, para valorizar o título, para valorizar a torcida, para mim ter ficado mais, né? Depois eu retornei, mas já foi uma volta um pouquinho diferente, né? Mas em toda a minha carreira como atleta profissional, eu, assim, agradeço tudo que aconteceu, mas uma decisão, assim, errônea que eu fiz foi a minha saída em 88. Quando você voltou em 91, Arnaldo, já era no segundo semestre, você encontrou o Ferroviário bem diferente, né? 91? Ah, bem diferente. Quando eu retornei, já foi assim, já no segundo semestre, como você falou. O treinador na época era o Djalma, né? O Djalma era o Isso. treinador, mas já tava um pouquinho diferente. Eu ainda tive, assim, o azar de ter começado e logo ter machucado também, né? Então foi aquele retorno que, para mim, não foi muito legal. Fui muito bem recebido pelos torcedores, né? Mas, assim, dentro de campo eu não consegui realizar o que eu tinha feito em 85 e 88. Tá. 91, nenhuma saudade, nem dos jogadores, do grupo. Foi um time
que não deixou saudade. Para mim, como torcedor, para mim foi um dos piores times que eu vi o Ferroviário fazer, apesar de ter bons jogadores. Tinha o Banana, que era um goleiraço, estava em Sim. plena forma física, né? Eu não me lembro exatamente quem era a zaga, mas tinha um Adriano, que era um jovem que tinha subido no Adriano, Vasco, que depois jogou no Santa Cruz, foi convocado para a seleção brasileira, jogou no exterior, né? Você ali no meio de campo, Elmo Tem o Casquinha, Jaime, lateral direito, Jaime, lateral direito, Jaime, Frank. mas aquele, É, não deu liga aquele time, né? não, né, vieram jogadores, como você falou assim, os jogadores aí que jogou no Fortaleza, jogou no interior aí de alguns Isso. times, mas às vezes, de repente, traz jogadores e acaba não dando essa liga que o clube necessita, né? Então, é claro Sim. que eu também, a gente sai um pouquinho assim, um pouco chateado de não ter ajudado o Ferroviária nesse ano, né? Acho que todos os jogadores têm esse sentimento, né? Mas, assim, os jogadores de qualidade também, mas aquele ano foi um pouco assim, deixou um pouco a desejar. O ano de vocês mesmo foi 88, né? O teu ano no Ferroviário em 88 e 85 também, aquele time não tem como esquecer, né? Mas foram tuas duas passagens assim memoráveis no Ferroviário, né? Assim, 85 é uma passagem excelente, pena que não fechou com chave de ouro, né? Pelo elenco que tinha, pelos jogadores que tinha. E 88, desde o início, né, foi montado o time, como assim, foi uma troca muito grande de treinadores, mas foram trazendo jogadores de qualidade, até que no fim se fechou com aquele grupo que foi Ah, campeão, mas eu acho que assim, do início, até o Mardônio, na época, que acho que ele fez o primeiro e último jogo, né, foi muito importante para a gente. o Mardoni tinha feito um baita campeonato em 87 e no primeiro jogo de 88 ele Se contundiu machucou. seriamente o joelho e depois, Isso. depois ele voltou só na final, no segundo tempo, que Só acho que o na Lucídio botou até para homenageá-lo, né? Foi. Mas foi um cara também assim, foi um jogador assim, do potencial muito grande, que no decorrer, mesmo ele ter feito o primeiro e último jogo, estava sempre ali com a gente e a gente jogava por ele também, porque sabia da Sim. qualidade dele e se ele não tivesse tido essa contusão, seria um jogador a mais para poder coroar esse grupo aí que foi vencedor. Sem dúvida. Arnaldo, depois que você saiu do Ferroviário, você jogou por onde, Arnaldo? Depois de 91, você jogou até que ano? Eu joguei até 93. Depois que eu saí do Ferroviário, assim, em 88, aí eu voltei para São Paulo, que tinha algumas propostas para alguns times. Aí eu acabei indo para o Nacional da Capital. Né? Aí disputando a Série A2, né? Disputando a Série A2. Depois eu joguei no Esporte Clube São Bernardo. Aí em 92 eu acabei parando. Fiquei o ano de 92 sem jogar. Em 93 eu recebi uma proposta para disputar para o Esporte Clube Bauense, um time da segunda divisão aqui. Aí comecei a jogar. Aí foi quando eu recebi uma proposta para ir para o Japão, mas não para jogar, para trabalhar com garotos, né? E Formação. acabei indo para o Japão. Formação. Acabei indo para o Japão para ficar 3 meses. E desses 3 meses durou 16 anos. Você passou 16 anos no Japão? 16 anos trabalhando lá com garotos, né? Você foi em Então foi assim uma vida. 93 para o Japão? 93, Em 93 fui para o Japão, comecei a trabalhar com garotos de base lá, né? Como treinador. E fui ficando e fiquei um total lá de 16 anos. Mas foi assim, aprendi muito lá, tanto a disciplina, os conhecimentos gerais assim do povo japonês. Então, para mim, eu acho que eu trouxe uma coisa muito, muito boa de lá também. Qual cidade do Japão você morou lá? Eu fiquei, nos primeiros 5 anos, eu fiquei no sul do Japão, né? Fiquei em Fukuoka, né? Aí depois eu fiquei mais ou menos uns 4 anos. Depois eu fui para o norte do Japão, que é Hokkaido, né? Que é um lugar de frio lá. Na época, quando eu fui para lá, eu sofri bastante no primeiro ano, porque lá 0 grau o pessoal tá andando de camiseta curta, né? Sim, Para quem morou em Fortaleza aí para 0 graus é diferente. difícil, né? É, Muito diferente. Mas eu fui se adaptando, fui trabalhar numa escola lá, e essa escola eu fiquei durante 11 anos trabalhando lá. Então, legal. assim, deixei um legado muito legal lá e até hoje a gente ainda tem um contato muito grande com o pessoal. Quando você voltou, Arnaldo, Santo André te abriu as portas para trabalhar profissionalmente? Aí, durante esses 16 anos que eu fiquei lá, quando eu retornei aqui para o Brasil, né, eu até
pessoal saber que eu tinha retornado. Aí eu voltei a trabalhar no Santo André. Trabalhei durante 4 anos, né, na base lá, no Santo André. Mas fazem 3 anos que eu acabei saindo, né? Mas o Santo André abriu as portas. Hoje eu tenho um contato muito grande lá com os torcedores, né? Estou sempre lá, conversando com o pessoal e torcendo para o time também, né? Arnaldo, hoje você está ligado a alguma coisa no futebol diretamente? Hoje eu trabalho na Prefeitura de Santo André, nas escolinhas, né? Sou coordenador das escolinhas aqui da cidade. Onde é feito em 20 campos da cidade. Nós atendemos quase 2.000 crianças, né? De 7 a 15 anos, né? E eu faço parte da coordenação desse projeto, que é da Prefeitura. E está um projeto muito, muito bom, grande, crescendo. E para o ano que vem, com certeza, a gente vai ter que aumentar essas vagas aí, porque a chegada dos garotos é muito grande. Então, é um projeto feito para crianças carentes, né? A Prefeitura Sim. dá todo o respaldo de uniforme, material esportivo, né? E com obrigação da criança estar estudando. Então, acho que é uma coisa que eu gosto de estar trabalhando com as crianças, né? E a gente está sempre orientando, mostrando como que é o futebol. O futebol dentro, olhando é uma coisa, mas no dia a dia é um pouquinho difícil, né? Mas nunca deixando de esquecer de estudar, né? De ser um bom garoto. E a gente primeiro tenta formar o cidadão. E o futebol vem ali, de repente, né, se der certo, ele possa galgar um patamar maior. Sem dúvida. Arnaldo, nós temos exatamente 1 minuto para finalizar a nossa live, tá? É o tempo aí que o Instagram permite para a gente. Eu queria te agradecer muito por esse papo, tá? Te dizer que você foi um dos jogadores que eu vi jogar no Ferroviário, um dos maiores jogadores que eu vi jogar no Ferroviário, uma regularidade incrível, tá? Gols importantes, crescia nos clássicos, foi campeão, fez gols assim decisivos em momentos importantes. Eu queria que nesse encerramento você deixasse aí uma mensagem de saudade sua para a torcida do Ferroviário, que certamente também tem saudade de você e lembra de você até hoje, apesar de você estar distante. Não sei se você esteve aqui em Fortaleza nesses últimos 30 anos, mas enfim, saiba que seu nome até hoje é lembrado aqui como um grande jogador que honrou essa camisa. Obrigado, Evandro. Eu agradeço o convite, pela lembrança que vocês tiveram, né? Eu quero mandar um abraço à torcida do Ferroviário, que sempre esteve no meu coração, tá? Não esqueço. E me ajudou muito aí, né? Nas 3 passagens que eu tive. Então, eu quero desejar e com certeza, ó, tá aqui, ó. A faixinha tá aqui, viu? Tá aqui, tá guardadinha, viu? Essa aqui eu não esqueço, não. Campeão de 88. E com certeza eu quero mandar um abraço aos torcedores do Ferroviário e dizer que logo, logo a gente vai dar uma passada aí pra gente dar um abraço aí no pessoal. Muito obrigado, Arnaldo. Um abraço. Valeu, obrigado. Boa noite. A gente Obrigado. se fala. Obrigado. Abração. Falou. Tchau.